Você provavelmente ouviu falar que autismo e síndrome de Asperger são a mesma coisa, mas não são. Eu vou provar para você aqui com um fundamento científico. Vou trazer aqui para você, inclusive, as análises cerebrais desses dois grupos, certo? E mais, quando isso foi decidido, né, a junção deles no mesmo diagnóstico, que é uma coisa que eu vou falar também, né, do transtorno do espectro autista, você teve treta na Associação Americana de Psiquiatria. O pau quebrou lá dentro. Eu também vou contar para você o que aconteceu lá. Fica aí para você conferir todinha essa história. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pela PUC São Paulo em Educação, fiz o pós-doutorado em Psicologia pela UFSCar e eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E é isso que eu vou falar aqui com vocês. Pois bem, pessoal, o diagnóstico do campo do autismo virou um só. Transtorno do espectro autista, TEA. Antes você tinha um guarda-chuva que era o TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, e você tinha vários tipos, incluindo autismo e Asperger, e agora você tem só... Não é um guarda-chuva com vários diagnósticos. É um diagnóstico só, que é transtorno do espectro autista. Mas a pergunta é, ali você tem a mesma coisa ou são coisas diferentes? A gente tem algum critério objetivo e é útil a gente continuar fazendo essa diferenciação? É útil cientificamente, clinicamente? Bom, um grupo de cientistas se perguntou isso recentemente, em 2018, né? Essa mudança de 2013, e foi fazer uma análise, foi fazer o que a gente tem que fazer, né? Pegar os estudos científicos e apresentar. E é isso que eu vou fazer para você, vou te apresentar aqui. O estudo desses pesquisadores é esse que estou apresentando aqui, né? Da Giambattista e outros. Então ele é um estudo bastante recente, ele fez esse balanço. E além de fazer um balanço, ele pegou um conjunto grande de pessoas, né, que tiveram dados coletados ao longo de muitos anos, pessoas com diagnóstico de Asperger e de autismo de alto funcionamento, para você ter um quadro clínico semelhante, né? E eles trabalharam com os dados desse grupo, e aí eu vou apresentar todas as diferenças e as igualdades também para vocês. E mais, como que a gente diferencia um do outro? Qual que é o instrumento que se faz isso? E aí no final eu trago as imagens cerebrais aqui para vocês, tá bom? Então beleza, vamos lá. Primeiro lugar, eles foram mapear todos os estudos que tinham feito essa diferenciação. Quantos estudos fizeram isso? Estudaram para ver se tinha diferença ou não. 125, olha a palavra, 125 estudos. Desses, 30 não encontraram diferenças significativas. Isso porque depende do rigor, depende do que ele está observando, tem coisas que são iguais, como vocês vão ver, mas 95 encontraram diferenças entre autismo e Asperger, ou seja, uma quantidade bastante expressiva de estudos viram diferença, tá bom? O que não tem diferença? Questões sensoriais e questões de desenvolvimento motor, né? A questão do desenvolvimento motor é muito importante e vem sendo cada vez mais reconhecido no autismo, assim como as questões sensoriais, né? Elas duas têm prejuízos nos dois grupos, igualmente. Só que é só isso. Todo o restante você tem diferença. Você sabe, no entanto, o que não é diferente? Não é diferente o compromisso deste canal com a ciência. Tudo que a gente traz aqui é baseado na melhor evidência, sempre com respeito ao leitor. Então, eu falo e trago aqui o artigo, você lê e tem a sua própria posição crítica sobre esse tema. Então, a gente não fala um negócio aqui baseado em zap. E isso merece um like, esse compromisso, esse respeito por você merece um like e merece, com certeza, a sua inscrição, que você ative o sininho para você receber todos os vídeos e sempre estar atualizado com a melhor evidência científica disponível. Beleza? Então eu vou esperar que você faça isso, né? Como sempre você faz, sempre você dá uma curtida aqui. Isso não é diferente. Agora vamos para as diferenças. Vou começar pela linguagem, porque a linguagem tem a ver com a própria diferenciação, né, dessas categorias. Bom, no Asperger você não tem atraso de linguagem significativo. Você pode ter, mas dentro de uma margem de normalidade aqui. Mas não tem atraso significativo. Já no autismo, você tem atraso. E a segunda diferença aí no desenvolvimento da vida adulta é que no Asperger você tem a presença muito grande daquilo que eles chamam de fala pedante. Então, é uma fala gramaticalmente, normalmente, muito correta, mas ela tem uma menor alteração de prosódia. Essa coisa de você aumentar, diminuir, né? Esse fluido, esse ritmo da voz. Você tem menos essa presença.
E você também tem a presença daquilo que eles chamam de fala perseverativa, né? O indivíduo só falar de um foco, de uma coisa, é dinossauro, sei lá, é cinema, sei lá, alguma coisa só que ele se foca naquilo e fala só daquilo. Enquanto no autismo de alto funcionamento, você não tem essas mesmas características. O que você tem muito, com uma presença muito forte, é o entendimento literal das coisas. Então você fala assim, pô, hoje tô derretendo, meu. Eu falo, nossa, tem que ir no médico, então você está derretendo, o que está acontecendo? Né? Então ele tem um entendimento das palavras, das expressões, de uma maneira muito literal. E a outra questão que era também sempre importante nessa classificação era do QI. Então, faz parte da própria definição de Asperger o indivíduo não ter prejuízo de QI. No caso do autismo, você pode ter deficiência intelectual ou não. Isso que a literatura chama de autismo de alto funcionamento, que é isso que eles estão trabalhando, né, nesse artigo, eles vão descrever que é um indivíduo sem deficiência intelectual, certo? Ou seja, com QI preservado. Bom, mas autismo de alto funcionamento, eu não gosto desse nome, né? Porque ele acaba tendo uma contraparte pejorativa, que seria de baixo funcionamento, uma coisa depreciativa. É verdade, eu concordo, mas é o que está na literatura científica e por isso que eu estou utilizando esse termo aqui. E, sinceramente, eu acho que essa discussão enorme sobre esses nomes, eu acho isso uma discussão muito pouco importante. Mas se tivesse outro nome aqui que pudesse ser bem entendido, tivesse uma literatura, eu usaria também sem nenhum problema. No caso do Asperger também tem sido muito questionado por conta deste livro, né, dos conhecimentos, na verdade, estão nesse livro. Se chama Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista, que mostra que o Hans Asperger, um amigo meu falou que o certo falar é Asperger, que ele é alemão. Ele mandou um áudio, Asperger. O Asperger, ele era um cara comprometido com o nazismo, mandou matar um monte de criança com deficiência, enfim. Quando se deu o nome para o transtorno, tinham feito um monte de pesquisa histórica, mas ninguém sabia disso. Isso foi descoberto depois, e esse livro, né, veio trazer isso a público, então ficou um pouco desconfortável esse nome, mas, enfim, como eu disse, não acho que essa seja a questão mais importante. Mas vamos às outras diferenças, tá bom? Vamos falar de transtornos de aprendizagem. Eu estou falando aqui de autismo de alto funcionamento. Quando você tem um autismo com deficiência intelectual, você tem, obviamente, a deficiência intelectual que ela traz um prejuízo óbvio, né? Mas quando ela não está presente, como é que fica essa questão dos transtornos de aprendizagem? No caso do Asperger, você vai ter menos do que no autismo. No autismo você vai ter mais transtornos de aprendizagem. Por exemplo, dislexia, descalculia, um monte de coisa aí. E só tem uma exceção, que é a disgrafia. Dos dois é igualmente presente. Essa dificuldade de fazer a letra, principalmente a cursiva, é um negócio, né, muito, muito, muito comum. Então você vai ter nesses dois campos essa mesma dificuldade, que é uma dificuldade motora. Lembra que lá, do ponto de vista motor, eles dois têm o mesmo prejuízo, um prejuízo semelhante. Educação especial. Lá nos Estados Unidos, quando você se matricula na escola, você aplica para a educação especial, como se fosse assim, se inscreve para fazer uma avaliação. E aí há uma avaliação muito séria, muito objetiva, né? No Brasil nós estamos ainda muito distantes disso normalmente. E nessa avaliação verifica-se que pessoas com autismo de alto funcionamento têm mais probabilidade de precisar de educação especial do que pessoas com Asperger. E aí eu estou falando de adaptações instrucionais, adaptações curriculares, necessidade do apoio, tudo isso é mais provável, e não quer dizer que a pessoa com Asperger não tem necessidade, tá? É que é mais provável nos casos de autismo. Lembrando que o que tem que determinar esse apoio não é o diagnóstico, é a necessidade individual de cada sujeito, né? Sempre deveria ser essa a questão. Comorbidades. Comorbidades é o seguinte, olha aí, no caso do autismo de alto funcionamento, você tem uma presença menor de comorbidades do que no Asperger, né? O TDAH, os dois são iguais, isso é altamente prevalente, mas no caso do Asperger, você tem maior presença de comorbidades psiquiátricas, como depressão e ansiedade, infelizmente, que são coisas muito sérias. E no meu entendimento, isso aqui não está no estudo, eu estou chutando aqui, estou falando da minha percepção de mundo. E aí eu deixo claro para vocês, porque é um diálogo, né? E eu queria que você dissesse
se você pensa a mesma coisa ou não. O que eu penso é que existe muita negligência com Asperger. Porque, tipo assim, ele é inteligente, ele se vira, ele dá os pulos dele. Então, acaba que essa negligência pode levar a esses quadros secundários, porque você não tem, por exemplo, normalmente, pelo menos no Brasil, treinamento de habilidades sociais, que é uma coisa assim muito importante para esse público, por exemplo. Nível de apoio. As pessoas com Asperger têm maior probabilidade de serem diagnosticadas no autismo nível 1. Né? Como é que o DSM divide, pessoal? Nível 1, 2 e 3. 1, precisa de apoio. 2, apoio substancial. 3, apoio muito substancial. Né? Então tem essa diferenciação. Pessoas com Asperger, que antes tinham diagnóstico de Asperger, têm maior probabilidade de, no processo de atualização do laudo, receberem o diagnóstico de autismo nível 1. Enquanto pessoas com autismo de alto funcionamento podem receber também, mas tem uma probabilidade um pouco maior de receberem o diagnóstico de autismo nível 2. Enquanto aqueles casos que têm também a deficiência intelectual têm maior probabilidade de receberem o diagnóstico de autismo nível 3. Lembrando que tudo isso, pelo menos aqui no Brasil, vai mudar ano que vem, porque com o CID-11 você vai ter autismo com ou sem deficiência intelectual, com ou sem fala funcional, beleza? Agora vamos falar das diferenças cerebrais. Tem duas diferenças, na massa cinzenta e na massa branca. Vou falar primeiro da massa cinzenta, tá? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, e ele tem um pontinho ou vermelho ou azul. O vermelho quer dizer que ele tem mais massa cinzenta naquele ponto. O azul quer dizer que ele tem menos massa cinzenta. Mais ou menos do que quem? Do que a população com desenvolvimento típico. Né? Eles que são usados como referência. No caso do Asperger, você tem uma menor presença da massa cinzenta em relação ao público com desenvolvimento típico. Eu fiz um círculo mais óbvio aí para vocês identificarem, e coloquei a cor, se é mais ou se é menos, né? E naquele público que tem o diagnóstico de autismo de alto funcionamento, ou seja, indivíduos que não têm deficiência intelectual, que do ponto de vista clínico tem uma semelhança muito maior com Asperger, você tem uma presença de mais massa cinzenta, tá? Esse foi um estudo feito com essa análise comparativa muito boa, né? Então, como se fossem os recortes do cérebro, essas imagens que vocês viram, e você tem também um estudo anterior que chegou à mesma conclusão, certo? Também analisando massa cinzenta. E você tem um outro estudo que eu estou colocando aqui também, que é sobre a massa branca. E aí, qual que é a diferença fundamental entre esses dois grupos? Você tem alterações, pode ter vários tipos de alteração na massa branca. No caso do autismo, você tem maior presença dessas alterações do lado esquerdo, enquanto do Asperger mais do lado direito, tá? Esse não tem uma imagem aqui bacana para poder colocar aqui para vocês, mas é relativamente bem simples. Tá bom. Como é que eu faço, então, para distinguir, porque eu não vou poder fazer esses exames aí todos, como é que eu faço para distinguir autismo de Asperger? Qual que é o instrumento que se faz isso, né? Eles concluíram nesse estudo que o melhor, o mais preciso é o MESQ, que é o Michigan Autism Spectrum Questionnaire. Então, esse protocolo ele permite essa distinção mais bacana. Como eu disse para vocês, essas duas condições elas têm o mesmo diagnóstico, né? Hoje é tudo transtorno do espectro autista. Mas isso é útil dizer que são coisas diferentes ou não? Clinicamente, cientificamente, né? Você tem outras condições, vou dar um exemplo, a gripe sem vírus identificado. Você pode ter diferentes tipos de gripe, diferentes vírus e estão no mesmo diagnóstico. Então, o fato de estar no mesmo diagnóstico quer dizer que a sociedade reconhece um quadro geral e que a gente vai dar um certo tipo de apoio. Não quer dizer necessariamente que eu tenho que dizer que tudo é a mesma coisa. Não, e inclusive neste caso, eu acho que está bastante claro por esse conjunto de estudos, que é possível sim fazer essa distinção. Mas para que fazer essa distinção? Então, em primeiro lugar, é preciso dizer que isso não foi consenso na APA, tá? Inclusive, no futuro, tudo pode mudar, pode voltar a ser vários diagnósticos, a gente não sabe direito, né? Eu tenho um palpite sobre isso, que é uma outra coisa que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Que, no meu entendimento, esse diagnóstico de autismo, aos poucos, ele vai reduzindo e acabando. Vocês vão entender depois, quando eu falar sobre isso. Mas o reconhecimento desses dois tipos pode alterar, por exemplo, a oferta de serviços. Por quê? Porque o que se demonstra é que, nos casos de Asperger, você precisa muito mais de treinamento de habilidades sociais.
Enquanto nos casos de autismo você precisa de um apoio mais substancial, precisa normalmente mais de educação especial e de um apoio para linguagem e habilidades adaptativas. Então você tem um impacto em termos de serviço que você deve oferecer enquanto Estado, enquanto sociedade, né? E quando essa discussão aconteceu na Associação Americana de Psiquiatria, tem um grande cientista, que é o Volkmar, eu vou colocar a notícia aqui para vocês entenderem, o Volkmar, que era, né, digamos, um dos nomes mais centrais na comissão, que estava discutindo isso, que quando foi decidido que ia virar tudo um diagnóstico só, ele saiu da comissão, ele se retirou, ele pediu demissão e falou, não, eu não vou participar. Né? Quem é da área, quem é pesquisador, conhece o Volkmar, é um cara super sério. E eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, eu estou dizendo que não é consenso, é uma questão que é dinâmica, a gente sempre vai discutindo e pode chegar a diferentes conclusões, tá? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço, me falem aí quais outros vídeos vocês querem ver e me digam, mas você acha que vale a pena manter essa diferenciação? Você acha que o diagnóstico devia ser o mesmo, tem que ser separado? Você gostou dessa união, tudo sobre o mesmo título de transtorno do espectro autista, de TEA, ou não? O que você acha sobre esses nomes também? Se esses nomes são pejorativos ou não, você tem que mudar. Enfim, dá a sua opinião, quero te ouvir, tá bom?